Beleza, então, pessoal, vamos então falar um pouquinho de como você faz para calcular a temperatura de equilíbrio. Como que a gente consegue obter a temperatura de equilíbrio? Bom, pessoal, se esse sistema está isolado do resto do universo, digamos assim, os dois corpos só trocam energia entre eles, tá bom? O ar, por exemplo, que está numa temperatura maior, por hipótese, tá? Ele vai fornecer calor, vai fornecer energia, até que a temperatura dos dois vão se igualar e vai ocorrer o equilíbrio térmico, né? Temperatura de equilíbrio. O problema agora é a gente aprender como que calcula essa temperatura final, essa temperatura de equilíbrio. Olha só, a gente vai ter que usar a lei de conservação da energia. Se você somar o calor que o A forneceu com o calor que o B recebeu, isso vai ter que resultar em zero, tá bom? Por quê? O calor que foi cedido pelo A vai ser um número negativo, nesse caso aqui. Enquanto que o QB vai ser um número positivo, porque ele está recebendo calor, tá certo? Se ele recebe calor, é positivo. Se ele fornece calor para o outro, esse calor vai ser negativo. Até porque, se você lembrar do Kimacete, a massa é positiva, o calor específico é positivo. Só que a variação de temperatura, ela pode ter duas opções para ela. ΔT maior do que zero significa que a temperatura está aumentando, ou seja, o que está mais frio vai tender a aumentar a temperatura. Então, por isso que o calor vai ser positivo. É o B, no caso, né? O B estava a uma temperatura menor, então o calor dele vai ser positivo. Agora, a variação de temperatura do ar é negativa nesse caso. Então, ela vai estar diminuindo. Então, é como se fossem dois números, tá bom? O resultado do calor do A e o calor do B vão ser dois números que têm o mesmo módulo, têm o mesmo valor em absoluto, só que tem sinais opostos, no sentido que eu posso, somando os dois, por exemplo, menos 2 mais 2, isso sempre vai ter que dar zero. Então essa relação aqui, ó, vai ser muito importante para a gente, tá? Para calcular a temperatura de equilíbrio. Com essa relação, que eu vou chamar de equação 1, e a fórmula do Kimacete, a gente consegue resolver vários problemas associados à obtenção da temperatura de equilíbrio. Como forma de exemplo, a gente vai resolver o A8, tá? Por exemplo, o A8 diz o seguinte: o alumínio tem calor específico igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius e a água líquida 1 caloria por grama grau Celsius. Um corpo de alumínio de massa de 10 gramas e a temperatura de 80 graus Celsius é colocado em 10 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Considerando que só há trocas de calor entre o alumínio e a água, ou seja, eles estão isolados, tá? Do resto do mundo. Então é como se eu tivesse colocado isso numa caixa térmica ideal, um copo Stanley perfeito, beleza? E aí esses dois corpos vão interagir só entre eles, vão trocar energia entre eles. Então, considerando que só há trocas de calor entre o alumínio e a água, determine a temperatura final de equilíbrio. Então, vamos fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Imagina aqui que eu tenho essa água que está num reservatório adiabático, perfeitamente adiabático, e essa água está a uma temperatura que eu vou chamar de TA, que é de 20 graus Celsius, e eu vou colocar um corpo de alumínio aqui, ó, de alumínio, que ele vai estar a uma temperatura TB de 80 graus Celsius. E agora eu quero obter qual que vai ser a temperatura de equilíbrio. Esse sistema vai evoluir, tá? No caso, a água no caso, o alumínio vai fornecer calor para a água, né? Vai reduzir a temperatura dele, a água vai aumentar, até que vai chegar um momento que os dois vão atingir uma temperatura de equilíbrio, que vai ser igual, ou seja, a temperatura final do A vai ser igual à temperatura final do B, que eu vou chamar de temperatura de equilíbrio, vou colocar um TE, tá bom? Então, o nosso objetivo é calcular a temperatura de equilíbrio. Olha lá no enunciado. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico, tá? Então, a gente vai ter que determinar essa temperatura. Como? Usando aquela relação, que é A mais QB, tem que dar quanto? Zero, tá bom? E aí, a gente pode, de forma organizada,
calcular QA e QB de forma separada aqui, ó. Por exemplo, o QA para a água. O QA para a água vai ser massa de água, massa do ar, que é da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer. Essa variação de temperatura aqui a gente vai abrir como temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos fazer isso então. No lugar da massa de água, o que eu vou colocar? O enunciado diz que você tem 10 gramas de água, né? Então vai ser 10. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Está aqui. Coloquei o 1. Variação de temperatura. Temperatura final. E adivinha qual que é a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio, por isso TE, menos a temperatura inicial. Quanto que valia? 20 graus Celsius. Pronto. Montei o calor que a água vai receber, na verdade. A gente sabe que ela vai receber porque ela está a uma temperatura menor. E o QB? O QB é para o alumínio, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Massa do B, C do B, variação de temperatura do B. 10 gramas de alumínio, né? Que ele está colocando. Calor específico do alumínio, que é o Czinho. Esse Czinho aqui já não é mais 1, é o alumínio, é 0,2. Deu no enunciado, né? Vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Pronto, eu calculei então QA e QB. E agora eu vou jogar esse QA aqui, ó. E esse QB dentro dessa equação. Dentro dessa equação aqui. Bora fazer? 10 TE menos 20, que é o QA, mais 10 vezes 0,2 é 2, né? 2 TE menos 80. Isso tem que ser quanto? 0. Nota, esse primeiro termo aqui é justamente o QA. E esse segundo termo é justamente o QB, tá? Só para vocês terem essa noção. Como é que eu resolvo isso? Tem que fazer o chuveirinho, né? Lá da tia Teteca. Tem que saber, lá do ensino fundamental, álgebra. 10 TE menos 200. E é 10 vezes TE, 10 TE. 10 vezes 20, 10 vezes menos 20, desculpa, menos 200. Mais 2 TE menos 160. Que é 2 TE vezes 2 vezes menos 80. Tá bom? Maravilha. Aqui vai então resolver aqui, vou juntar esses que tem TE junto, 10 TE mais 2 TE vai resultar em 12 TE. E esse menos 200 com esse menos 160 vai ser menos 360. Isso vai ser igual a zero. E aí, esse menos 360, eu posso passar ele para o outro lado, né? Então vai ficar 12 TE igual a 360. Beleza? Então o TE, esse 12 que está atrapalhando aqui, que eu quero isolar o TE, né? Eu não quero saber quanto que é 12 vezes TE, eu quero o TE sozinho. Então esse 12 que está multiplicando, vai para lá dividindo. Então TE vai ser 360 dividido por 12. Beleza? Isso vai te dar os 30 graus Celsius. Tá bom? Então nota, pessoal, não é uma coisa que você... eu vou adivinhar qual que é a temperatura final. Não, não tem isso, tá? Você tem que fazer a conta. Você tem que usar essa relação, que nada mais é do que a conservação da energia, tá bom? Se um está fornecendo calor e só há interação entre os dois, o outro tem que estar recebendo aquela quantidade. De modo que a soma do calor trocado vai ser zero, tá? E aí, usando o macete, substitui nessa fórmula e aí encontra a temperatura de equilíbrio. Pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês aproveitem essas aulas e que seja útil. Abraço!